Eu sempre falei isso. Mariana, a nosso sonho da criação da ADEM é de transformar Mariana referência no Circuito do Ouro, que as cidades históricas de cidade acessível, que recebe turismo de acessibilidade e que recebe eventos, eventos de esporte de pessoas com deficiência e pessoas da terceira idade. Está começando mais um videocast da ADAP. Eu sou o Kelson Douglas, diretor criativo e diretor da GL da ADAP. Estou aqui de novo com o Luiz Loureiro. Mais uma vez, figurinha chamado Arroz de Festa. Arroz de Festa Luiz Loureiro, junto com o Silas Sampaio, diretor da parte de turismo da Prefeitura de Mariana. Não, só mesmo agradecer mais essa oportunidade, né, para a gente dar continuidade aí a toda a questão que envolve aí a gestão do turismo a nível municipal. Maravilha. E hoje o tema é o turismo receptivo, que aparentemente é um pouco mais complicado de se falar aqui na cidade, mas a gente vai ver que tem o que falar a respeito. Ô Silas, eu queria saber o seguinte, a gente quando fala do turismo receptivo está falando de como que os turistas são recebidos na cidade, né, e pelos guias e tudo mais. E a gente está falando de uma cidade histórica, né, e enfim, com toda a mobilidade de uma cidade histórica. Como que é o turismo receptivo hoje na cidade para pessoas que têm problema de mobilidade? Pois bem, antes de entrar nesse tema específico aí de mobilidade, eu posso dizer que em Mariana nós temos um grande diferencial quanto à questão pública, vamos dizer assim, né? Quanto à questão da organização pública para o turismo receptivo. Uma vez que hoje nós temos em Mariana 2 CATs, Centro de Atenção ao Turismo. Né? Um que já é tradicional, que vem desde o ano de 2006, quando foi inaugurado, inclusive é nesse espaço que estamos aqui gravando, né? Nossos podcasts. Videocast, desculpa. Videocast. Que já funciona há um bom tempo, onde o turista tem toda uma estrutura, né, para ser muito bem recebido, né, tanto na questão de recepção, material de informativo, vídeo. É um espaço também que a gente tem sempre uma exposição diferente, né, para que o turista possa conhecer, através dessa exposição, um pouco da nossa história, da nossa cultura, sanitários que possam ser utilizados. Toda uma gama de informações turísticas, de atrativos, de bens e serviços são oferecidos aqui nesse CAT de forma completa e de uma forma, inclusive, até muito interessante, que, se eu não estiver enganado, foi o primeiro CAT do interior de Minas Gerais, né? Pelo menos aqui nessa região nossa do Circuito do Ouro. Então, assim, esse espaço a gente administra com muita atenção, com muito carinho, né, com muito prazer para oferecer esse diferencial do atendimento ao turista. Quando a gente fala também de receptivo, na primeira coisa também que vem na cabeça é a questão dos guias, né, para receber esses turistas, que também devem ser qualificados, é uma profissão já regulamentada. Nós temos aqui em Mariana a Agturb, né, que é a Associação, né, de Guias de Turismo Subseção em Mariana. Então também a gente tem todo esse cuidado para fazer com que esse tipo, né, de serviço também seja oferecido. A gente sabe que é um serviço oferecido à parte, né, são profissionais que oferecem, a regulamentação da profissão cabe às suas agências reguladoras, né, mas o município também tem que estar como parceiro para que isso seja um serviço de qualidade. Mariana carece também de uma questão de receptivo a ser oferecido por empresas, né, pela área privada, né, agências de receptivo. Agências de turismo, elas se qualificam em turismo emissivo, são aquelas que vendem pacotes, né, de operadoras, geralmente, né, para a área de atividade turística, mas tem também as agências de turismo receptivo. São aquelas que oferecem roteiros dentro daquela cidade onde ela está inserida, né, roteiros de passeio e outros mecanismos também de receptivo, como transporte, né. Elas conseguem comercializar também questões voltadas à alimentação, à hospedagem, dentro daqueles serviços que são oferecidos. Então, cabe a nós, do setor público, fomentar esse tipo de atividade também. Mostrar para esses empreendedores, voltado à questão do turismo receptivo, né, da iniciativa privada, o quanto é importante, o quanto isso é lucrativo, né, se, vamos dizer assim, fazer esse tipo de empreendimento, esse tipo de investimento aqui em Mariana, mas tal como quando eles perceberem que a atividade turística aqui está toda a vapor, que vale a pena colocar aqui esse investimento. Para finalizar a sua pergunta, que é, né, a principal, vamos dizer assim, que você quis a respeito já estava achando que ele não ia falar. Da questão voltada aos portadores de necessidades especiais, né, sejam ou cadeirantes ou outras, mas a questão em cidade histórica, isso é uma coisa complicada, né? Por uma questão até mesmo de como foram constituídas nossas ruas, né, os acessos a esses pontos. Eu quero te dizer que toda reforma, né, todo restauro que passa nesses prédios, a questão da acessibilidade há de ser contemplada.
né? Isso é uma premissa, inclusive, né, para os órgãos que oferecem esses tipos de recursos, né? Os projetos de restauro e de reforma, eles têm que contemplar acessibilidade. Aqui no CAT, nós criamos aqui rampas de acesso, rampas móveis, né, de madeira, para que, né, o cadeirante, né, ou até mesmo uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, pelo menos no primeiro pavimento, onde tem o receptivo turístico, né, ele consiga ter essa acessibilidade, né, e a gente também pretende comungar isso, né, com os próprios outros espaços, né, para que esse tipo de acessibilidade seja criado, né. A gente sabe da dificuldade dos nossos passeios, de nossas ruas a serem adaptadas a essas rampas, mas rampas móveis elas podem ser construídas. Naquele momento, você coloca a rampa, né? A pessoa possa utilizar o portador de necessidade especial, logo depois você tira, ela não interfere em nada, né, na questão da construção daquele espaço. A minha pergunta foi em cima disso, do receptivo, com esse foco, porque, por exemplo, quando a gente fala de turismo religioso e histórico, ele tende a atrair um pessoal mais velho. Tem um público de terceira idade, né, que procura muito nesse sentido. Ainda bem que você usou terceira idade, não melhor idade, porque senão eu já ia te dar varada aqui. Então, já que a gente está falando, é um público que também... Esse nicho da terceira idade tem que ser tratado com foco muito grande no turista, né? Sim. Porque é um nicho que viaja muito, né? Uma vez que as pessoas já estão aposentadas, né? Se sentem mais à vontade, né? Tem tempo livre, né? Para o lazer, para esse tipo de, vamos dizer assim, de atividade. E é um público que, vou te falar, que consegue empregar bons recursos também. Eles permanecem na cidade, eles compram, eles se hospedam, né? Tal como os outros turistas também. Mas a gente percebe que tem um público que é um nicho muito interessante a ser trabalhado. Então não é só a questão do portador, como você queria dizer, né, Kelso? De necessidades especiais. É até mesmo a facilidade para que, né, um idoso, né, uma pessoa com uma idade já mais avançada... Mulheres que estão grávidas também têm os mesmos problemas. Pessoal que está agora com criança menor também tem que empurrar, às vezes, um carrinho ali. Sim. Né? Então, isso dificulta pela própria questão, vamos dizer assim, de como as nossas ruas foram formadas, né? Por uma questão até de conservação, não podemos mudar, é o nosso diferencial, né? Não tem como você sair criando rampas, asfaltando, isso é lógico, não passa. Mas como essas pessoas são recebidas? Mas uma forma que elas possam ser recebidas e orientadas de como uma forma melhor de se trafegar, qual horário às vezes melhor, né, para um tipo de visitação nesse sentido. Então, assim, a gente tem realmente buscar alternativas, né, uma política pública mesmo, né, voltada para esse tipo de turista, de visitante, para que a gente possa amenizar toda uma dificuldade que já existe, que já vem desde a construção desse espaço, dessa cidade. E aí, Silas, me desculpe interromper, mas passa também por uma coisa que você já mencionou, que é a questão do empreendedor privado de turismo receptivo, né? Porque é muito comum, aqui em Mariana, eu já me deparei muitas vezes com isso, a questão da deslocar de um ponto de interesse a outro para pessoas com dificuldades ou com dificuldades por ser portador de deficiência mesmo, né? ou pela idade, etc. E tal. Então, por exemplo, a perspectiva de fomentar, de incentivar esses empreendedores e também de orientar mais, eu ia usar a palavra melhor, mas vou usar mais detalhadamente, né? O roteiro a ser feito. Porque uma coisa é você sair daqui do CAT, na rua direita, certo? Passar ali pela Praça da Sé, fazer um estágio, uma parada no Museu de Artes Sacras, subir a Travessa São Francisco e chegar na Praça Minas Gerais. Dali, você tem a perspectiva de ir para o São Pedro, você tem a perspectiva de ir no Museu da Música, ou lá do Rosário. Ou lá do Rosário. Só que se você vai primeiro ao Museu da Música e depois resolve ir no São Pedro, você vai ter que enfrentar a Rua do Bicentenário ou a Rua das Mercês, que são ruas totalmente íngremes, principalmente em pessoas que não têm tanta facilidade de locomoção, né? Então, assim, além dessa questão do fomento, né, como é que vocês trabalham essa questão de orientar o melhor roteiro, tendo em vista a condição física, digamos assim, do turista?
Pois bem, a gente está na proposta de criação de novos roteiros, como eu disse para vocês, né, em momentos anteriores, roteiros específicos para os distritos, roteiros específicos para um tipo de nicho de turismo diferente. E é muito bem lembrado, Luiz, que esses roteiros do centro histórico, uma vez que a gente deva fazer roteiros de ligação entre, né, tipologias diferentes de turismo, religiosidade, museus, né, histórico-cultural, eles devem sim ter um roteiro específico, né, sugerindo um tipo de passeio, vamos dizer assim, em um determinado espaço de tempo para esse público específico que tem essa dificuldade, às vezes, de locomoção. Isso passa também pelo incremento que se deve fazer do poder público para atrair esse tipo de investimento de receptivo, para que pessoas ofereçam esse tipo de passeio em algum veículo específico, numa jardineira, né? Tal como acontece em outras cidades. Algumas cidades devem ter feito então mesmo. Não sei se Mariana poderia ter esse tipo de adaptação, seria mais interessante. A jardineira já foi constatado, porque uma hora ou outra esse serviço já foi oferecido. Tem lugares que é exclusivo até de charrete, né? Meu nome é Aparecida Tavares, eu sou assistente social, formada na UFOP em 2015, e eu tenho trabalho no foco do direito das pessoas com deficiência. Eu sou uma das fundadoras da Associação das Pessoas com Deficiência de Mariana, a ADEM, e hoje também eu sou aluna do Instituto Smart System, fazendo um curso sobre cidades inteligentes. Olha, Mariana, ela tem a dificuldade de Mariana ainda que a gente vê é a rota acessível. Criar uma rota acessível, inclusive está o plano de mobilidade em discussão, e implantar é criar na lei. Agora, implementar é colocar em prática. Então, o que precisa é implementar ações que façam isso acontecer. Então, assim, no caso de gestão, né, quando se fala em PPA, LOAS, LDO, que é o Plano Plurianual de 4 anos de uma gestão, e os investimentos, o pessoal, os gestores, se eu fosse uma gestora, eu investiria nisso. E de preparar a cidade para receber o turismo receptivo de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, porque tem muito palco e muita possibilidade disso em Mariana. Quando a gente fala em cidade inteligente, a cidade inteligente ela tem foco na qualidade de vida do cidadão. A tecnologia, que é o Wi-Fi na praça, lâmpada de LED, todas as tecnologias possíveis que um turista chegue e receba para se mobilizar, se movimentar na cidade, ela faz parte da cidade eficiente e sustentável. Mas a cidade inteligente, ela tem foco na qualidade de vida do cidadão. Então, ela tem que preparar a cidade para receber o cidadão pessoa com deficiência, o cidadão casal com um bebezinho no carrinho de bebê, o cidadão mobilidade reduzida, o cidadão deficiente visual, o cidadão deficiente auditivo, que ele precisa do intérprete de Libras, ou então a tecnologia, né? Hoje tem sinais pelos aplicativos, língua de sinais. Então, tudo isso, igual, por exemplo, o jardim, está bonito, em termos de mobilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, precisa de colocar alguns, como é que fala? Aqueles corrimão nas rampinhas, porque é perigoso. Mas, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, se ela entrar naquele jardim ali, ele fica perdido, porque ele não tem o piso tático para ele se orientar. E é muito importante. E as pessoas com deficiência visual, no hall das pessoas com deficiência, a deficiência visual é o maior número de porcentagem, porque a deficiência visual vem através de deficiência adquirida e deficiência nata, mas é muito adquirido por diabetes, por questões de doença mesmo, que provoca chegar à cegueira. Então, no índice de pessoas com deficiência,
o número de deficiência maior é deficiência visual. As entidades ligadas ao empresariado, nós não tivemos ainda nenhum contato. Quando a ADEM foi formada, nós fizemos uma visita à ASEAN e nos dispusemos, falando que nós estamos à disposição para a gente começar a fazer um trabalho. Só que até hoje a gente nunca foi procurado. A relação dos hoteleiros também, não. Agora, a nossa contabilidade, que é o Miller, sim, ele sempre ajuda, ele sempre fala para a gente, ele tem força de trabalhar esse ponto com a gente. Agora, falar assim, um grupo, Associação de Hoteleiros, Associação de Comercial, ainda que eu estou na ADEM desde a sua fundação, 2018. Nós nunca fomos convidados para sentar na mesa para conversar sobre esse assunto, não. Ouro Preto, como eu participo da associação comercial, tem algumas conversas sobre acessibilidade, mas também está mais ou menos no mesmo nível. O pessoal, eles, não sei, eles não, acham que não tem a visão econômica do público pessoa com deficiência. Eles ainda não têm essa visão econômica. Eu penso isso, porque as pessoas com deficiência são um público a ser conquistado, porque é um público economicamente que gasta bastante, assim como o pessoal da terceira idade. Uma cidade que é modelo, que eu falo assim, que tem investido bastante em Minas, é São Lourenço. São Lourenço, ele tem o Parque das Águas, eles estão arrumando todas as calçadas, eles recebem muito turismo de terceira idade, eles recebem público, pessoa com deficiência. No dia 22 de março, que é o Dia das Águas, lá tem o evento da Comenda das Águas, eu já participei, lá sempre tem campeonato trazendo pessoas com deficiência. Uberlândia. Agora, um case de muito sucesso é a cidade de Socorro, em São Paulo. Ela tem o símbolo de acessibilidade. E lá em São Paulo tem um hotel que chama Parque dos Sonhos. Ele é um hotel que recebe pessoa com deficiência, é o público maior dele. E ele é uma fazenda. E aí lá tem esportes radicais, lá tem tudo. O proprietário, que é o José Fernandes, ele é palestrante, eu conheci ele em São Lourenço, falando sobre o hotel dele, sobre o investimento, sobre o público, pessoa com deficiência na questão hoteleira. Porque quando uma família resolve passear com um ente querido, que é uma pessoa com deficiência, principalmente se for mobilidade reduzida, uma pessoa usuária de cadeira de roda, ele leva toda a família junto para acompanhar, para ajudar nos translados e tudo. E imagine, uma família de 5 pessoas numa cidade durante uma semana. Qual que é o rotativo financeiro? De compras, de almoço, de restaurante, de passeios, de sorvete, de tudo, de passeio de Maria Fumaça, de tudo. Mariana, nós vamos fazer em Mariana agora, no sábado, dia 4, um evento que é do Dia Mundial das Pessoas com Deficiência, que é 3 de dezembro. E nós vamos trazer em Mariana, na Arena Mariana, o jogo da Seleção Mineira de Basquete de Cadeira de Rodas. A Arena Mariana tem todo o potencial de puxar eventos de paralímpicos para a Mariana. Não tem o Iron Bike? Por que não traz os eventos basquete? Nós já trouxemos em 2019 em Mariana a seleção paralímpica de rugby. Os meninos lá, eu falo menino, né? São todos jovens, são todos meninos que sofreram acidente de carro, que hoje são pessoas com deficiência. Porque a questão da deficiência está muito relacionada à mutilação do trânsito.
também. Então, imagine um jovem que estava com uma vida toda programada, estudando, formando, tudo, de repente tem um processo desse na vida e se torna uma pessoa com deficiência. Ele não para a vida dele, não, ele continua vivendo. Ele continua estudando, ele continua trabalhando, ele casa, ele tem filho. O pessoal pensa assim, o conceito de deficiência ainda está muito naquele sentido de assistencialismo, de coitado, oh meu Deus, que dó, ele é usuário de cadeira de roda. Mas grandes empresários, grandes mestres, grandes pesquisadores, grandes estudantes, são pessoas com deficiência, que viajam o mundo inteiro. E a Mariana eu sempre falei isso, Mariana, o nosso sonho da criação da ADEM é de transformar Mariana referência no circuito do ouro, que as cidades históricas de cidade acessível, que recebe turismo de acessibilidade e que recebe eventos, eventos de esporte de pessoas com deficiência e pessoas da terceira idade. Então, pessoal, esse é o final do nosso videocast aqui da Dapro. Foi um prazer, de novo, dividir a bancada, a mesa aqui com o meu amigo Luiz e com o Silas Sampaio. É isso. Mais uma vez, né, meus agradecimentos. Tem sido, como eu já disse em uma ocasião anterior, um grande aprendizado. E uma oportunidade, me deixa muito feliz, a oportunidade de alguma forma, né, poder participar de uma iniciativa que visa o fomento, a melhoria das condições de turismo, coisa que eu venho ouvindo há pelo menos 50 anos sem que a gente avance, né? E a participação do Silas tem sido muito interessante. A gente tem trocado boas ideias aqui e eu agradeço não só ao Kelson, mas também ao Silas por isso. Eu agradeço, na verdade, vocês, né? Eu acho que conversar sobre turismo mariano, como você mesmo diz, já vem de longo tempo, mas muitas das vezes as coisas não são efetivadas, né? Não acontece. Mas nós estamos aqui para fazer diferente, né? A proposta da criação da Dapro vem nesse sentido, né? Para que possamos ter mais um parceiro, né? Para realmente fazer as coisas acontecerem, uma vez que o turismo é essencial, para que a gente não fique, né, refém simplesmente só da atividade ligada ao minério, né? Para que o turismo possa acontecer e possa trazer renda e distribuir essa mesma renda para o nosso povo. É nóis!